Palavra da Vida surgiu há 27 anos na rua Barra de São Francisco, que era uma rua próxima aqui ao bairro, onde foi, na realidade, surgiu como um culto de ação de graças na casa do empresário João Moreira e Sônia, que são de Rango. Foi na casa deles, mas só que foi na garagem deles. Mas desse culto de ação de graças, como começou a haver, no caso, uma boa frequência, pessoas sendo convidadas, então houve logo a necessidade de providenciar um lugar. Então ele cedeu a lateral da casa, o terreno, construiu um templo estreito, pequeno, mas que onde justamente começou. Foi a primeira sede, né? Mas só que com algum tempo, não muito tempo, já houve a necessidade de um lugar maior, porque os cultos já ficavam muito cheios, já tinha pessoas assistindo os cultos no caso, no passeio, que não cabia todo mundo. Então, foi quando se providenciou esse terreno onde nós estamos hoje, esta nova sede, e foi construída esta sede onde estamos congregando hoje. Os principais desafios que eu vi na época foi justamente a mudança para este templo, este novo endereço. Por quê? Porque quando chegamos aqui, estava sendo feita a construção, mas tinha apenas as paredes sem reboco. Não havia telhado, não tinha piso, o piso era chão batido, tinha que se capinar para poder, no caso, a gente assistir os cultos. Quando chovia, a gente tinha que se abrigar da chuva, não tinha janelas, não tinha portas, não tinha segurança também, porque aqui tinha um portão na frente, um portão de ferro simples, com cadeado apenas. Então é o seguinte, mas falando dos principais desafios, justamente começa aí. Ao final de cada culto que nós assistimos, nós tínhamos que guardar cadeiras, instrumentos, mesa de som, toda a aparelhagem de som e outras coisas que se utilizavam durante o culto. Mas não havia lugar. Então o único lugar na época que tinha porta, que podia ser trancada e que era coberto, eram os banheiros, no caso, e o primeiro andar acima em cima do altar, daquela parte acima do altar, que era um lugar que tinha porta. Então, ao final de cada culto, os varões se reuniam, faziam uma fila, começando do salão, subindo a escada até o primeiro andar, para ir passando cadeiras de mão em mão. Todo culto era isso, de mão em mão, para poder serem guardadas lá, para ficar trancadas. Esse foi justamente algo assim que me marcou muito, que eu via a união, no caso, dos irmãos, das irmãs. Na época, as famílias, a gente via assim uma alegria, uma união, um amor pela obra, e todos se reuniam e cada um cooperava como podia, com o seu tempo, com recursos. Os empresários mais abastados cooperavam com valores maiores, as famílias menos favorecidas cooperavam também, não deixavam de cooperar, mas com a forma que podiam cooperar. Se faziam muitas feijoadas, e havia aquele envolvimento das pessoas para poder justamente angariar fundo, né? Nós aqui também não tínhamos janelas, aí cada família depois contribuiu com uma janela, então era feito tudo assim, de mutirão. Quando se falava em alguma coisa de fazer na igreja, muitas pessoas se colocavam à disposição, muitas famílias, muitas mulheres, então isso aí motivava muito. Bom, teve desafios financeiros, teve desafios com pessoas, né? Por exemplo, no início do ministério, as pessoas estão se convertendo, estão começando na fé, então os pastores tiveram muitos desafios para formar pessoas, para formar lideranças. O desafio foi quando fomos consagrados a diácono, porque aí a gente tinha que buscar mais, não sabia nada, né, da palavra, como seguir, né, os passos, né, da palavra, como agir, então isso foi um desafio. Lógico que quando nós fomos convidados ao diaconato, nós tememos e trememos, né, na verdade, o que é diácono, o que é ser diaconisa, o que é ser diácono. Nós não sabíamos o que era tal cargo. Aí o pastor passou a nos explicar, nós tivemos um treinamento conforme a Bíblia Sagrada nos instrui, e aí foi só bênção. Inclusive, depois de um tempo, nós passamos a ser líderes do diaconato, né, por alguns anos,
e foi uma grande bênção para a gente, tempo de aprendizado e tempo também de passar ensinamento para outros colegas, outros irmãos. Tem os desafios como igreja, para você estar assim cuidando das ovelhas e estar sempre buscando, indo atrás, procurando, né? Ainda é um desafio, a gente aprende todo dia, mas é um privilégio, né? Poder servir ao Senhor, né? Na obra dele, no crescimento do reino, né? Algo que nos marcou desde o início, que na época lá no templo pequeno, quando nós chegamos, nós não tínhamos Bíblia, não conhecíamos nada de Bíblia, um casal de diáconos nos abraçou, nos acolheu. Então isso facilitou muito a nossa permanência, para a nossa conversão, para nós realmente aceitarmos Jesus. Por quê? Porque eles sempre nos recebiam, providenciaram Bíblia, nos orientavam nos cultos. Então isso nós nos sentimos abraçados. Eu creio que para mim o momento marcante foi a minha conversão, né? Porque eu me lembro que era uma festa, né, da igreja. Aniversário da igreja. Aniversário da igreja. Eu sei que ia ter um pregador de fora, né, para ministrar, e a Ivana sempre me convidava para vir, e eu sempre inventava uma desculpa e tal. E nesse dia, não, vai ser uma pessoa de fora que vai estar ministrando e tal. E aí eu vim para o culto, né, para a festa, e quando estava aqui, o pregador por algum motivo não veio, o pastor que ia ministrar não veio, quem estava pregando era meu pai. E ali eu disse, misericórdia, agora que vai ser só indireta aí para mim nessa pregação. Só que aí ele começou a pregar e ele fala que ele pregou com muita unção, como nunca antes, né? Ele tinha pregado em cima desse texto que foi em Lucas 15, falando sobre o filho pródigo. E aí ele falava, filho, dai-me o teu coração. E ali eu vi realmente Deus ministrando no meu coração. Eu não ouvia como se fosse a voz do meu pai pregando, filho, dai-me o teu coração. Eu ouvi a voz do próprio Deus me chamando ali naquele momento. Na hora que ele fez o apelo, eu me lembro que eu fui lá na frente, eu fui o primeiro, aí não teve essa resistência, vou esperar se alguém for e tal, eu vou. Não, eu fui logo, realmente fui tocado por Deus, e depois que eu fui, eu vi que outras pessoas também foram naquele dia. Foi uma noite de colheita, de salvação, e isso aí marcou muito a minha vida. Depois desse dia, graças a Deus, nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. O que mais me marcou nesse tempo da gente foi vê-lo batizar os nossos filhos, né, como pastor, e casar minhas filhas. Vê-lo fazer o casamento das meninas foi algo assim que marcou muito meu coração e eu recebo como um presente do Senhor. Teve a renovação de votos. Os casais, né, tiveram a renovação de votos. Eu que teve o casamento, aí isso marcou. Também, quando a gente apresentou nossos gêmeos na igreja, aí foi muito lindo. Quando eu me converti, foi algo assim que na nação brasileira, hoje no Brasil, virou, o meu testemunho virou música, né? Foi musicado pelo cantor gospel Sandro Nazireu, né? Que se os irmãos quiserem observar aí no YouTube, tem lá a música Sargento Cruz. O título é de autoria minha, né? O Sandro Nazireu colocou lá como o título do meu nome, Sandro Nazireu, Sargento Cruz, e eu me converti fardado, comandando uma viatura de polícia militar. Graças a Deus que Deus enviou o soldado, tudo é real. Na verdade, as pessoas pensam que é fictício. O Sargento Cruz, o soldado Gonzaga, na verdade é real. Esse testemunho são reais os personagens. E aqui está o Sargento Cruz, que se converteu fardado, comandando uma viatura de polícia militar, justamente nesses 28 anos que a Igreja Batista existe. Ou seja, eu me converti logo no início, na garagem ainda da casa de João, quando não tinha o templo ainda construído, tá? A palavra da vida é uma bênção, né? Nós vemos a palavra da vida, como a gente relatou algumas coisas, é uma família. Um lugar de comunhão, um lugar em que nós, de família, né? Nós aprendemos muito tempo como Igreja do Senhor. A Igreja Batista da Palavra da Vida, resumindo, hoje é família, é a minha família, tem os meus filhos, inclusive, que
ministram aqui o louvor, nossos gêmeos, como diz a Bíblia Sagrada, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Algo que ficava marcado na nossa vida, né, Baixinha? Que quando nós não estávamos em casa, eles quando chegavam lá, o pastor Osmar sempre colocava uma florzinha, né, no portão, junto com o cadeado, para avisar que ele teve A lá. palavra da vida para mim é sinônimo de família hoje, né? E desde quando eu cheguei aqui, eu sempre tive a palavra da vida como a minha família. Comunhão. Na verdade, comunhão é santidade até que o Senhor volte. Que haja união novamente, que haja aquele primeiro amor. Eu gosto muito de fazer a comparação das brasas no braseiro. Todos sabem, um braseiro, se você junta as brasas, elas se aquecem e o fogo é assim maravilhoso. Se você, por algum motivo, afastar as brasas, elas não estiverem unidas, o fogo não vai ser intenso. Então, não vai ser a mesma qualidade, não vai aquecer. Então, nós, como brasas no braseiro, se nós nos unirmos, estivermos mais juntos, tirarmos as dificuldades, assim, deixarmos de lado as diferenças, que diferenças existem em todo lugar, mas não pode haver. Então, se nós tirarmos as diferenças e nos unirmos como irmãos em Cristo, como brasas no braseiro, nós vamos viver, eu creio, nesta igreja ainda, dias muito mais gloriosos do que aqueles primeiros que nos impactaram. É isso que eu creio, em nome de Jesus. Nós sabemos que era a dedicação dos irmãos, mas que em tudo a honra e a glória era do Senhor, porque era Deus usando a cada um, Deus movendo as pessoas, movendo os corações. O que eu espero é que a igreja ela continue crescendo, né, na imagem de Cristo, sendo testemunha do Senhor nesse lugar aqui, onde o Senhor plantou, cumprindo o ID do Senhor, sendo testemunha de Cristo, né, tanto na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, nação e até os confins da terra. E ver a igreja, né, cada dia mais avançar e alcançar, né, famílias, jovens. Eu não anelo assim por uma igreja cheia de pessoas, mas que se tiver muitas pessoas, que sejam pessoas curadas, restauradas, né, para que a gente venha avançar cada dia mais e alcançar outras vidas, né? Como a gente sempre ouve, uma igreja curada para curar. A Palavra da Vida, o nome, né, da igreja Palavra da Vida, traz essa identidade, né? A igreja da palavra, e essa palavra ela promove vida. E que através dessa palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo proclamado, através das nossas vidas, outras vidas também venham ser salvas, né, sejam alcançadas, o nome do Senhor seja glorificado e nós cresçamos em unidade, em graça e em amor para a glória de Deus.